Ok. Essa é uma aula de história com o terceiro ano A, tá, sobre República Populista no Brasil. Pessoal, eu quero ter dimensão, eu quero saber, perguntar a vocês, se a gente avançou para mais do que o governo Jânio Quadros, aula passada. Parou no empossamento de Jango, ok. Então a gente está bem avançado. Já mostrei as fotos do Leonel Brizola aqui, né, tal, vocês já conhecem a figura. Vamos falar então, a partir agora, do governo João Goulart, o governo que esteve mais próximo, eu diria assim, o governo mais corajoso da história do Brasil. Fazer pelo que tentou, pelo lado tão longe de realizar quanto o governo Lula, por exemplo. E é legal que a gente tenha dimensão, porque o Jango, ele Prof, tá acaba travando para muito, a gente não tá conseguindo escutar. sendo visto como um ataque menos ênfase, parada. E aí, pessoal, tá melhor agora o áudio? Tá sem travamentos e tal? Beleza. Vamos lá, então. O que eu estava falando é que o governo João Goulart é o governo mais corajoso da história do Brasil, sem sombra de dúvidas. O que o governo João Goulart faz como proposta política, nenhum outro governo na história do Brasil teve a coragem, a dimensão e a grandeza de fazer, sabe? E isso é o que mais me orgulha de viver numa democracia que é filha, de certa forma, que bebe em alguma medida do João Goulart. Para mim, ele tem que ser visto como um grande herói da democracia brasileira, um herói que foi golpeado, que foi derrotado, que morreu por conta das ideias que defendia. Foi assassinado, efetivamente, para ficar claro. Não só morre, ele foi morto por conta do que ele defendia.
Mas vamos entender um pouquinho do que é o João Goulart e de qual é a importância dele na vida política. Assim que assume o governo, o João Goulart tenta mediar a situação política no Brasil, ao mesmo tempo em que ele joga no campo econômico para as elites, tentando criar uma situação de distensionamento social com o plano trienal, que previa a negociação das dívidas externas do Brasil, o controle de gastos públicos e o congelamento dos salários dos trabalhadores, ou seja, medidas que aparentemente são antipopulares, tá? Que são medidas mais ao gosto, ao interesse do empresariado, das elites nacionais. Ele também, no campo social, tem propostas de transformação radical da estrutura do Brasil. E toda vez que eu olho para a história de João Goulart, que eu olho para a história do Brasil, eu vejo, sabe, eu não sei quem é torcedor do esporte vai lembrar, sabe aquela bola de Fumagalli em direção ao gol de Marcos na Copa do Brasil de 2008, que você disse, se Fumagalli tivesse chutado aquela bola com mais força, ela tinha entrado e a história era completamente outra, sabe? Ia mudar a sua vida dali para frente ia ser outra coisa. Tá entendendo? Para mim, na política brasileira, as reformas de base do menino João Goulart. Elas podiam fazer desse país que a gente vive um outro país. Elas tinham condição, tinham potencial de transformar realmente a política nacional a partir de uma democratização, de uma popularização dos meios de acesso ao conhecimento, ao financiamento, à educação. Tudo isso eram pautas que podiam fazer desse Brasil que a gente vive algo muito melhor, algo muito mais equitativo, algo que não seja essa brutal exploração de uma elite do capitalismo selvagem aí sobre uma imensa maioria populacional que tem, desculpa eu, tem mais porra nenhuma, e que ainda é convencida de que tem alguma coisa para defender os interesses da burguesia. Isso é muito a cara do Brasil, sabe? E é muito a cara do Brasil que rejeitou essas reformas. É o Brasil que não deixou as reformas de base acontecer. É essa manutenção quase de um estamento escravocrata, aristocrático, que olha para o mais pobre sempre como alguém que não merece, como alguém que não tem condições de estar no lugar que é marcado para os privilegiados. Essa percepção de Brasil que as reformas de base tentavam transformar. E a gente vai ver que a resistência a essas transformações efetivamente vão estar relacionadas aí a uma manutenção de um status quo, a manutenção de uma ordem política que só valoriza, que só tende a realmente perpetuar no poder. Vocês estão escutando essa música de fundo? Não, né? Pode continuar falando. Tá passando o carro do ovo aqui na frente. Tá atrapalhando? Estão conseguindo escutar? Tá de boa, prof. Massa. Beleza. Então, toda essa rejeição ao governo João Goulart, historicamente, é só constituída como um discurso das elites políticas brasileiras que querem manter o Brasil sob a mesma perspectiva de dominação social que elas já imprimem sobre a nossa nação há séculos, tá bom? Mas o que danado eram essas reformas de base, então, professor, que tanto poderiam transformar a realidade política brasileira? Vocês vão ver, quando eu falar sobre cada uma delas, como elas ainda marcam problemas presentes na história do Brasil. Como nenhum desses pontos, nenhuma dessas perspectivas foi resolvida. Como você não escuta falar em nenhuma reforma como essa hoje em dia no Brasil. Como nem os governos Dilma e nem os governos Lula, o que é, para mim, mais covarde. Nem os governos Lula, que governaram com a maioria do Congresso, tiveram coragem de pautar essas reformas de base, tá? Então, quer dizer, esquerda, pero não mútil, né? Na hora de ser realmente transformador da realidade social de uma forma objetiva
e que não seja uma política de governo, mas uma política de Estado, espero que vocês saibam a diferença, se não souberem, o momento de perguntar é esse, o governo do PT falhou profundamente com a gente, tá? Coisa que o governo João Goulart não se preocupou em não falhar. Ele deu a cara, a tapa e foi tentar, da forma como podia, realizar essas reformas. Vocês sabem a diferença, né? Entre política de governo e política de Estado. Não. Beleza, vamos lá. Quando eu falo que uma coisa é política de governo, está relacionada ao governante de turno, tá certo? Pode ser o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer ou o governo Bolsonaro. Cada governo vai ter sua própria política, que vai responder aí às ideologias dos grupos políticos que compõem a sua base aliada, que são negociações de pauta com os seus eleitores e por aí vai. Isso é política de governo, é o que aquele governo propõe trazer, que é a identidade dele. Política de Estado é algo que está regido pela Constituição e que não depende do governo, vai transcorrer independente de quem esteja governando o país. Ele é superior. O Estado, ele não corresponde ao governo de turno. O Estado é a estrutura, é a máquina pública que serve para governar o país. Não é o governo. O governo é de turno, o Estado é permanente. Tá bom? Então, quando eu falo de política de Estado, significa que ela independe das transformações dos governos. Exemplo, como é que eu posso falar a diferença aí de uma política de governo para uma política de Estado? Eu acho que vai ficar muito claro para vocês. O Bolsa Família era uma política de governo dos governos do PT. Tá? No momento em que os governos do PT saem do centro da política nacional e aí assumem outro governo, a gente vê que essas políticas podem ser minadas e até acabadas. Hoje o planejamento do governo Bolsonaro é acabar com o Bolsa Família, colocando no lugar outro projeto, que eles chamam de Renda Brasil, mas que basicamente é o Bolsa Família rebatizado por Bolsonaro. Por quê? Porque não está na Constituição, não é lei do Estado brasileiro. O governo do PT não se preocupou em passar para a ordem estatal, para o Estado brasileiro, essas medidas compensatórias da ordem social-democrata do capitalismo, porque ele sempre utilizou como chantagem eleitoral para a população, tipo, votem no meu governo, senão acaba o Bolsa Família, votem no meu governo, senão acaba a Minha Casa Minha Vida, e de fato acaba, tá? A gente está vendo aí que, exceto quando esses governos de extrema-direita estão precisando do populismo para se manter vivos na vida política nacional, eles estão nem aí para a situação das classes sociais menos favorecidas. E, de fato, se eles pudessem, se fosse uma decisão exclusivamente do Paulo Guedes, por exemplo, você pode ter certeza que não ia ter nenhuma medida compensatória aí do consenso de Washington regendo aí a política brasileira. Seria tudo liberal. No máximo, você ia ter voucher para escola pública ou para restaurante. Então, outros debates, não vem ao caso. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando a gente fala do João Goulart, quando a gente fala das reformas de base, a gente está falando de uma tentativa de transformar pautas sociais em políticas de Estado. Algo que não dura somente durante o governo João Goulart, mas algo que seria perene, tá? Seria permanente na política do Brasil. Então, essas reformas são de base porque elas vão dar, olha, suporte para a construção de um novo país a partir de então. E, olhando para o cenário de 64, é lógico que elas têm um viés que parece radical. Se vocês olharem para elas hoje em dia, elas continuam parecendo radicais. Tá? Parecem realmente assim, pô, será isso mesmo? Será que eu apoiaria isso? Você fica talvez com um pé atrás. Para mim é um sonho. Tá? Para mim, não existiria melhor país do que se passassem essas reformas de base. Mas aí estou fazendo um discurso muito grande há muito tempo sobre isso e ainda não expliquei nenhuma delas. Vamos listá-las e discuti-las aos poucos. A primeira das reformas de base, a que causou talvez aí o maior burburinho político, foi a reforma agrária.
cuja ideia é democratizar o acesso à terra, principalmente para o pequeno agricultor, tá? Porque se democratizar é abrir para todos. Já a elite já tem acesso a terras. A elite vive da especulação fundiária em cima de terras improdutivas, muitas vezes. Então, o camarada é ricaço, ele investe em comprar um lote gigante de terra e ele compra por um valor, deixa a terra lá sem produzir porra nenhuma, sem alimentar ninguém, só esperando o momento em que essa terra se valorize para ele vender com lucro no mercado fundiário. Então, a percepção que o Brasil, com essas dimensões continentais, tem uma experiência muito grande de concentração latifundiária na mão da elite política, da elite econômica nacional, faz com que seja necessário um processo de reforma agrária, de ocupação, de desapropriação de terras improdutivas que são parte do domínio da elite brasileira, para que elas sejam partilhadas com as categorias sociais menos favorecidas que vivem no campo. Estamos falando aí do trabalhador rural. E com o Estatuto do Trabalhador Rural se pretendia aqui criar um caminho para uma real extensão dos direitos trabalhistas do trabalhador urbano, que são conquistas lá da Era Vargas, também para os camponeses. Então, é uma reforma que tem duas vias. Primeiro, quer democratizar o acesso à terra e depois quer garantir direitos trabalhistas para o trabalhador rural. Tudo baseado na força política e econômica do Estado, que é um garantidor dessa ordem social que vai ser estabelecida a partir de então. O projeto do João Goulart era, inclusive, um projeto muito, como é que eu posso dizer? Era um projeto muito bonzinho ainda, muito conivente com as elites, porque ele previa desapropriar apenas as terras às margens das rodovias federais, das ferrovias e dos açudes, que eram, de fato, pela lei, entendidos como terras da federação, uma vez que para a rodovia passar daquele determinado terreno, já se havia indenizado o proprietário daquela terra, tá? E aí você poderia desapropriar e pagar uma nova indenização para o camarada, principalmente em lotes improdutivos. Isso tudo para quê? Para você colocar o trabalhador rural que está passando fome, o cara que é lascado, o cara que trabalha por um prato de comida, para um dono de terra, para um fazendeiro, para você dar dignidade a ele, para você dar condição dele viver do próprio trabalho, certo? Não é migalha, não, sabe? Não é alimentar vagabundo, feito essa galera diz, não, mas é realmente atentar para os problemas políticos da distribuição de terras no campo e perceber que a única possibilidade de evolução, de transformação social dessa realidade é a distribuição do acesso ao meio produtivo que é a terra. Tá bom? Isso considerando que a questão da propriedade agrária no Brasil, desde as leis de terras lá do governo do Dom Pedro II, era restritiva a quem era pobre. Sempre no Brasil houve medidas legais, tá, que direcionaram a uma concentração fundiária na mão das elites políticas brasileiras. Eu estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está muito complicado? Não. Vocês estão com dúvidas? Vocês dormiram? Dormiram, né? Beleza. Então vamos lá. Se está tranquilo, segue o bonde. Outra reforma que era proposta aqui no contexto das reformas de base pelo João Goulart é a reforma educacional. E essa, como professor, eu tenho muito apreço, entendo as dificuldades de colocá-la em prática, mas o que é incompreensível é a reação brutal das elites brasileiras a uma medida que é... cara, eu não consigo entender por que você quer negar esse direito, um direito legal, constitucional, ao povo brasileiro. O que é que pautava aí a reforma educacional? Ela pautava uma transformação do regime educacional brasileiro, visando atender uma necessidade básica, o acesso à alfabetização.
principalmente a quem já tinha passado da idade que a gente chama de idade escolar. Aqui, com o Darcy Ribeiro, no Ministério da Educação, grande brasileiro, grande pensador, se tinha uma proposta de adotar o método Paulo Freire, que em nada tem de comunista, tá? É só uma metodologia que prevê um modelo educacional voltado para a realidade do educando, e já eu discuto um pouquinho mais sobre isso. Ele prevê adotar o modelo Paulo Freire como uma forma de erradicar, de fato, a questão do analfabetismo do Brasil, dando acesso à autonomia, certo, em relação ao conhecimento para pessoas que são de classes sociais menos abastadas. A gente vai ver que todas essas reformas de base estão sendo direcionadas para categorias mais populares. E isso vai, de certa forma, explicar porque as elites ficam tão furiosas contra esse movimento político do João Goulart. Então, o método Paulo Freire é uma metodologia que ela focaliza no campo da educação e principalmente no campo da alfabetização a ideia do campo proximal de conhecimento. O que é que quer dizer isso? O Paulo Freire é um camarada que ele estava preocupado em educar sei lá, um pedreiro, um caminhoneiro, de ensinar a escrever, uma dona de casa, uma trabalhadora doméstica. Ele estava preocupado em ensinar esse pessoal, não falando de, sei lá, neve, como é que você escreve neve, como é que você escreve amora, sabe? Essas coisas que não partilham Carvalho, não partilham da realidade social local do povo brasileiro. Ele estava preocupado em ensinar o pedreiro a escrever tijolo, a escrever cimento, a entender o que é que o tijolo e o cimento representam para a realidade social brasileira e qual é o papel dele, pedreiro, como construtor de boa parte, de boa parte da estrutura física das habitações brasileiras, qual é o papel dele nessa sociedade e como ele pode reivindicar um lugar diferente nessa sociedade. Da mesma forma, para a trabalhadora doméstica, não adianta para ela aprender, sei lá, a ler e escrever questões abstratas que não dialogam com a concretude da vida, mas aprender a saber o que é ser uma doméstica e a partir disso, dessa crítica social e a compreensão que a trabalhadora doméstica nesse sentido é uma continuidade da mucama lá do período colonial, isso dá a ela outra dimensão, sabe, da vida, como há uma continuidade de preceitos escravocratas, o tratamento, porque ela, como negra, não pode subir no elevador principal, tem que subir no elevador de serviço. É essa compreensão educacional, aprender até a assinar o próprio nome, coisas básicas, é isso que o Paulo Freire coloca como modificador da realidade de cada um, como atrativo ao conhecimento, porque essas pessoas, elas realmente já passaram da idade escolar, às vezes é até humilhante para elas frequentar a escola, sabe? Que tem a questão de se colocar como burro, como menos capaz, e você revitalizar a moral, sabe? Você acolher, entender as perspectivas daquela pessoa e tentar pautar uma educação nas realidades sociopolíticas dela, cara, é um sonho, sabe? É algo muito bonito de você pensar como um método de educação. Paulo Freire, ele vai ser uma figura respeitadíssima na educação no mundo todo. Infelizmente, só no Brasil que a gente tem essa leitura atrasada, retrógrada, conservadora, que pensa que a educação para pobre não pode ser algo libertador. Tem que ser, no máximo, pobre não precisa de educação brasileira, pobre não precisa
Tranquilo, tranquilo, Manuel. Preocupe não. Pobre não precisa, na metodologia da educação brasileira, saber se enxergar na sociedade. Ele só precisa saber que é parafuso da crença lá de graxa e sabe ter liderança perspectiva. E quando a gente vê o Paulo Freire, a gente compreende que a falta de educação no Brasil não é um problema. A falta de educação no Brasil é um projeto. A dominação social das elites brasileiras mais pobre. Porque um povo é um povo que é facilmente manuseável, é um povo facilmente para decidir que caminhos a sociedade. Então, eu acho que Darcy Ribeiro estava muito dentro do projeto de dominação das elites. Beleza. Então, vê que é fundamental, vai ser da elite bancária. A ideia de ganhar o acesso a crédito, cooperativas estão montando ali primeiras experiências mesmo, assim, tá incapaz de vocês compreenderem. Bom, vou sair e voltar aqui. Bem, pessoal, voltei sem câmera aqui para ver se a parada fica um pouquinho melhor, tá bom? Vocês estão me escutando? Deem um sinal de vida aí. Beleza. Vamos tentar segurar aí, sem mostrar minha imagem. Não é uma perda tão grande não, mas vocês vão ver com menos ênfase minhas caretas. Até onde vocês escutaram bem? Para saber de onde eu retomo. Sobre a educação. Tá, vocês escutaram o que eu falei sobre Darcy Ribeiro, vocês escutaram tudo. Pessoal, vocês escutaram? Uma parte só, tá bom. Então, vou retomar do método Paulo Freire, vou falar novamente. O método Paulo Freire é um método que visa uma abordagem proximal do aluno, tendo a dimensão dos seus contextos sociais, entendendo que ele está inserido numa sociedade que ele ocupa um papel. E o método Paulo Freire visa, ao mesmo tempo, educá-lo a partir desse papel que ele tem na sociedade, dando condições básicas dele interagir com os seus instrumentos de trabalho de forma, como é que eu posso dizer, pedagógica. Então, o cara que está ali como construtor, pedreiro, ele tem que saber o que é tijolo, como escreve cimento, mas também de uma forma a pensar a libertação ou a autonomia social desse camarada, fazendo com que ele entenda o que é ser pedreiro nessa sociedade, como o trabalho dele é, de certa forma,
explorado e por que ele recebe tão pouco e quais dinâmicas sociais levam ele àquela condição, fazendo com que ele possa ter, aí sim, uma dimensão crítica a partir de então, ele mesmo, dotado dessa social, a educação para a autonomia, Freire, ela segue muito esses princípios. Educar pelo proximal, dar ferramentas para compreender o proximal das relações sociais daquele trabalhador, tá? Em crítica da realidade social, para que todos entendam quais seus papéis e por que seus papéis são determinados e são, de certa forma, ou menosprezados ou melhor colocados na sociedade. Linha pedagógica muito voltada a realmente o interesse de elevar as categorias sociais menos favorecidas a uma condição de produtores do seu próprio conhecimento, a questão de independência educacional, para que essas pessoas possam ter uma então de criticar a sociedade e de se posicionar politicamente, porque educar não é simplesmente, e é importante que vocês saibam disso, educar não é simplesmente você perpassar uma série de conteúdos e encher a cabeça do aluno. Por exemplo, em história, não é só isso, tá? Não é só explicar o que aconteceu, é sim você dar ferramentas para o aluno criticar a sua própria conduta como professor e criticar a realidade social na qual ele está inserido. Por isso que eu digo sempre, dar aula de história é dar aula também de política. E o Paulo Freire é, talvez, o princípio aí que o alvo do Paulo Freire. Mas como eu sou professor de escola pública também, então eu acho que, de certa forma, eu consigo atingir. É uma educação realmente voltada para a crítica social e para a autonomia. E quando a gente vê que há uma interdição por parte das elites brasileiras a essa forma de educação, a gente entende, e aí volto, porque pode ter travado, e eu acho essa frase muito importante. A gente entende a frase de Darcy Ribeiro, que a falta de educação no Brasil não é um problema, não é uma crise, tá? Ela é um projeto. Ela é um projeto de dominação das elites políticas brasileiras sobre quem é menos favorecido. Por isso vai haver uma interdição tão grande ao debate sobre a reforma educacional. Por isso vai haver uma interdição tão grande a uma reforma universitária que valorize a formação do professor, que esteja inserida na construção de professores direcionados a serem mais do que conteudistas, a serem de fato educadores para a vida social dos alunos. E, em 64, a gente vê o estanque da educação brasileira. Não evolui, certo? Em todo lugar do mundo, Paulo Freire é visto aí como um dos maiores pedagogos do século passado. O camarada de ser comunista. Esse tipo de aberração da política brasileira é o que constrange a gente na ação. E ao invés do Darcy Ribeiro como a ordem do dia. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Ela significa a dominação, não tem instrumentos para criticar a opressão social. Vocês estão escutando bem agora? Pessoas? Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, prof. Então, dando sequência, de base importantíssima, eu estou querendo destacar, cara, vocês terem dimensão que tem continuidade na realidade política do Brasil hoje. Elas foram interditadas em seu nascedouro
e ainda não se resolver esses problemas. A educação no Brasil ainda é muito ruim. Ainda é uma educação conteudista que não dá libertação. Nem para o aluno de escola pública, nem para o aluno de escola. É muito restritivo. Vocês vão ter. Não é culpa dos professores, não. É culpa da formação até dos professores, de certa forma, e não deles como pessoas. Mas vocês vão ter aí um debate extremamente interditado no sentido de se ter uma educação libertadora. Logo que um camarada tenta pautar uma educação com uma crítica social mais efetiva e batendo em todo mundo, ele é logo visto como um doutrinador. O discurso político que a elite brasileira adora ventilar, isso não é só do bolsonarismo, tá? Usar professor de doutrinador, isso é o que a elite brasileira adora fazer, porque qualquer professor que pregue vai de encontro ao projeto educacional das elites brasileiras, que é manter o atraso, que é manter aí uma estrutura de opressão social sem que o oprimido tenha condição de conhecer realmente a sua opressão. Mas só para dar sequência, senão vou ficar aqui, olha, tempos falando sobre isso. Tem outras reformas de base que são importantíssimas e que ainda são gargalos que estrangulam a vida política brasileira até hoje. A reforma bancária, a ideia de ampliar o acesso a crédito do pequeno produtor rural e do pequeno produtor urbano, do trabalhador que aí, a partir de esquemas de cooperativas, vão tentar inovar a atividade econômica e os serviços na educação, olha, no trabalho brasileiro. A ideia de ampliar o acesso a crédito para essa galera é algo muito importante para dinamizar a economia e fazer com que o Brasil não seja um país extremamente voltado aí para o controle econômico de elites que coordenam, de um modo geral, a atividade industrial brasileira. É apostar no microempreendedor que o governo João Goulart pretende. E isso, obviamente, esse direcionamento de investimentos, essa facilitação de recursos para o pequeno produtor vai desagradar o grande produtor no Brasil, que se sente ameaçado aí pela possibilidade de uma dinâmica social maior na economia. Porque até nisso, a classe dominante no Brasil é conservadora. Ela muitas vezes age para ter o monopólio de determinadas atividades econômicas no Brasil, e mesmo se dizendo liberal, ela cerceia a competitividade a partir do momento em que ela busca estrangular o financiamento para o pequeno produtor, fazendo com que o pequeno produtor nunca consiga competir com as grandes indústrias nacionais. E isso a gente vê que é um problema até hoje, pô. A atividade econômica no Brasil é dominada por 5 bancos. 5 bancos, até hoje, cara. Quem financia a atividade econômica no Brasil são 5 bancos, sendo 2 deles estatais e 3 privados. Não há concorrência. A taxa de juros é realizada lá para cima, e é aquilo porque não tem concorrência. Não pode, não vai haver de forma alguma nenhum banco no Brasil que financia uma taxa de juros menor, porque aquilo ali, dentro do cartel de 5 bancos, está estabelecido e não tem ninguém que possa aparecer para concorrer com eles. Isso é uma lógica que foi mantida, pessoal, pelos governos do PT. Lula batia na história do Brasil, os bancos lucraram tanto. Veja, a esquerda brasileira se rendeu a isso. É um problema grande quando a gente vê que no âmbito ideológico, essa dinâmica da elite brasileira corrompeu até o pensamento da esquerda, sabe? E aqui a reforma de base do João Goulart tentava, em 64 ainda, estou falando aí de 80 anos atrás, quase, 80 anos, não, exagero, peraí, Matheus, me ajuda, 60 anos atrás, o cara já estava tentando quebrar essa dinâmica, tá certo? A reforma fiscal, a reforma de base fiscal do governo João Goulart pretendia promover aí aumento na capacidade de arrecadação do Estado para financiar medidas de cunho social. E esse aumento
na capacidade de arrecadação do Estado se daria principalmente por uma tributação mais progressiva. Vocês sabem o que é tributação progressiva? Não, não. Imposto que aumenta. Não, também não. Não é exatamente imposto que aumenta, não. A ideia da tributação progressiva é que as alíquotas de impostos elas aumentem de acordo com o aporte financeiro daquele indivíduo. Ou seja, quem ganha mais, paga mais imposto. Quem ganha menos, paga menos imposto. Porque no Brasil, hoje em dia, e desde a época do João Goulart, o sistema de tributação é regressivo, o que significa que há uma alíquota maior de imposto sobre as categorias sociais mais pobres e há uma alíquota de imposto menor sobre quem é mais rico. Por exemplo, sei lá, pega aí um Faustão, um William Bonner. Vocês acham que ele trabalha com carteira assinada na Globo? Que a Globo tá lá, desconta o INSS do William Bonner, desconta o INSS do Faustão, tal. Não, meu amigo. Faustão, ele não é uma carteira assinada, ele é uma empresa para a Globo, ele recebe como uma empresa. William Bonner, ele recebe como uma empresa, ele é pessoa jurídica, tá? E pessoa jurídica, no esquema de tributação de lucros e dividendos, paga constitucionalmente, no máximo, 8% no Brasil. 8%. A gente está falando aí de salários milionários, ele paga 8%. Enquanto eu sou servidor público do estado da Paraíba, tenho minha tributação retida na fonte, não posso nem sonegar, nem o direito de ser bandido eu tenho, de sonegar imposto, enquanto quem é milionário sonega pra caramba, tá? Mas tudo bem. Nem esse direito eu tenho e é retido na fonte um imposto de 11% sobre o meu salário. No total do que eu ganho, quase um quarto é imposto. Quase um quarto. Eu sou professor, cara. Sou professor. Não é uma profissão que ganhe muito dinheiro, não. Um quarto do que eu ganho é tributação. Isso é justo, velho? Olhem para mim e digam se isso é justo. Um sistema que é regressivo, que a cobrança de imposto está no consumo, está no sistema de serviços. E não está aí no luxo das categorias mais ricas que estão investindo dinheiro em rentismo e lucrando aí da miséria do povo brasileiro. Isso é correto, velho? Tá entendendo? Tem como você ser contra uma reforma fiscal que coloque uma progressividade maior na tributação? É isso que, olha, não é dado o conhecimento, a gente não tem acesso a esse debate, o debate fica interditado para a gente, e a gente não percebe como isso é uma continuação de uma dominação histórica. A importância de discutir as reformas de base de João Goulart, e por isso que eu paro para dar tanta ênfase a elas, é que a gente perceba que elas continuam sendo necessárias ainda hoje. João Goulart também propôs uma reforma eleitoral que dava aí voto aos analfabetos, aos militares de baixa patente. E, além disso, por final, a gente pode falar das reformas urbanas que garantiriam um acesso à compra de imóveis a todas as famílias brasileiras, lutando aí contra a especulação imobiliária das elites. Por quê? É interessante, e isso é de partir o coração quando você olha. É interessante para quem lucra com o mercado de imóveis que tenha gente que não tem casa para morar, que tenha gente que tenha que passar a vida se lascando para pagar aluguel. É interessante manter essas pessoas reféns da questão do aluguel, reféns de medidas compensatórias sociais, que não têm acesso a um teto próprio. As pessoas vivem no Brasil, principalmente a elite econômica, vivem no Brasil historicamente da exploração de quem não tem quase nada, bicho. Urbana. Tá aí o Guilherme Boulos, que é líder histórico do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Como é que você tem uma vida digna
se você não tem nem a garantia de que você vai poder voltar tranquilamente para o seu lar, onde a sua manutenção no emprego que é humilhante, que é castrante, que suga você, é automaticamente ligada à sua manutenção na sua vida residencial, no seu bem-estar em casa. Porque se você deixa esse trabalho, você não tem condição de manter sua casa, não tem condição de pagar seu aluguel. Sabe, são essas lógicas no Brasil que estavam tentando ser combatidas aí pelas reformas de base do João Goulart. A gente, obviamente, vê que elas não serão bem recebidas porque a elite brasileira tende a reagir a esses movimentos que quebravam o seu monopólio estruturante da sociedade, tanto no campo da vida social, da vida política, da vida educacional, como da vida financeira. Tá? Reforma agrária, reforma urbana, tudo isso ia atingir o seio da alta lucratividade, da alta exploração das elites brasileiras sobre as categorias sociais nos apoios, e ver que essas medidas vão levar a um acirramento, pelo menos a proposição dessas medidas, vão levar a um acirramento das lutas sociais no Brasil, criando dois campos ideológicos muito consistentes que estão se enfrentando ali entre 63 e 64. De um lado, um agrupamento que vai apoiar o João Goulart, a Frente Parlamentar Nacionalista, a União dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, a Central Geral dos Trabalhadores, que é uma espécie de conglomerado de sindicatos do Brasil, tá? Como seria a CUT hoje em dia, a Central Única do Trabalhador, que não é mais tão única, mas não vem ao caso agora. As ligas camponesas, e aí a gente tem Vitória falando para o mundo, as ligas camponesas de Vitória de Santo Antão, que vão lutar pela reforma agrária, vão ser aí os principais levantadores dessa bandeira da necessidade de reforma agrária em Pernambuco. E os partidos, o PSB do Miguel Arraes, o PSD do Juscelino Kubitschek, o PTB do próprio João Goulart e do Leonel Brizola, o PCB do Carlos Prestes, todos esses agrupamentos vão formar uma base de apoio ao outro lado, no setor conservador, reacionário, tem a Ação Democrática Parlamentar, os institutos de pesquisa, IBAD e IPES, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é o setor mais conservador da Igreja Católica, com aquelas coisas bem, sabe, de... Como é que eu posso dizer? Chega a ser abobado, velho. Aquele catolicismo ultraconservador que diz que comunismo é ateu e que a pátria não pode ser governada por um comunista, sendo que João Goulart nem comunista era. João Goulart era um proprietário de terra do Rio Grande do Sul, era um latifundiário. Não tem nada de comunista, João Goulart. Tá? Mas aí vem esse discurso todo ultraconservador, que o comunismo vai destruir as famílias do Brasil. Pô, me ajude, né, velho? E tem todo esse discurso aí por trás também da oposição ao João Goulart, e os partidos, a UDN, a União Democrática Nacional, do Carlos Lacerda, e o PSP do Adhemar Barros, certo? Vamos ver, então, esses dois agrupamentos políticos se enfrentando aí com os acirramentos sociais, inclusive, às vezes, com protestos bem patéticas, de fato. Eu, pelo menos, penso assim, mas ninguém é obrigado a concordar comigo nesse sentido. Nem com você também, né, Clara? Mas, assim, eu concordo com você. É isso que eu quis dizer. Vão se enfrentar até em protesto de rua. Vai ser um momento da vida política do Brasil que a gente vai ver realmente aí grandes mobilizações na rua, alguns enfrentamentos, alguns embates de fato, e esses dois campos estão disputando a opinião pública com uma força muito ferrenha. A diferença, e aí não está no slide, mas vale a pena colocar, é que a mídia brasileira vai estar em oposição ao João Goulart. A Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, todas as formas da mídia tradicional que ainda pervivem até hoje em dia, que ainda subsistem até hoje em dia, elas são base de apoio à luta contra João Goulart. Eles são, como é que eu posso dizer, domínios da elite brasileira, propriamente dita. Tem Roberto Marinho, eu vou dizer que Roberto Marinho não é um milionário desde sempre aí da mídia brasileira, então esse cara está alinhado
ao que há de mais reacionário na vida política do Brasil. E ele vai se colocar estrategicamente em oposição ao João Goulart, como boa parte do setor da mídia brasileira. A Folha de São Paulo, bicho, teve uma participação tão nojenta, tão asquerosa no golpe militar de 64, que ela não só endossou por matérias o golpe, mas como ela também utilizou isso é uma absurdidade incrível. Não sei nem se a palavra absurdidade existe, mas é tão forte que eu tenho que criá-la agora, se não existir. Os caras utilizavam os veículos de reportagem, as veraneios que eles dirigiam para fazer reportagens, para carregar para a polícia militar do estado de São Paulo presos políticos que iam ser torturados. A Folha de São Paulo tem essa participação nojenta no golpe militar, de servir de transporte para torturador. Transporte para torturado, no caso, para alimentar a máquina torturadora e repressora do Estado. Então, quando você olha para um meio de comunicação que tem esse papel, você entende qual era a real participação da mídia brasileira e você entende porque a mídia brasileira até hoje em dia é tão conservadora e é tão golpista. A que interesses ela está servindo, sabe? Não é do nada que a mídia brasileira aparece com esses papéis. E é um milagre que a gente veja hoje em dia, e é um milagre porque o camarada realmente ultrapassou qualquer estribeira da vida política brasileira. Tá? Que nem os conservadores de verdade estão colando nele. É um milagre que você veja críticas na Rede Globo ao Bolsonaro. Tá? Porque, visto o papel histórico da Rede Globo, como se diz muito nos protestos, a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura, realmente a Rede Globo foi um dos principais pilares da ditadura militar no Brasil. Talvez a gente valha utilizar o nome ditadura cívico-militar, para ficar mais claro, porque houve uma participação muito forte, tanto desses meios de comunicação, que eram um âmbito civil da sociedade, como também do empresariado brasileiro, que financiou o golpe, apoiou o golpe e financiou, inclusive, a tortura e a repressão às esquerdas no Brasil. Tá bom? Bem, como é que acontece de fato, então, esse golpe de 64? Pelo amor de Deus, primeiro de tudo, vamos determinar, é um golpe, tá? Se alguém vier falar de revolução, se algum de vocês em algum momento quiser falar de contra-golpe, contra-revolução, por favor, não digam que são meus alunos, não, porque eu fico envergonhado, tá? Me constrange esse posicionamento. Porque, além de tudo, é um posicionamento burro, sabe? Só lembro do meme do Caetano Veloso. É burro você falar que 64 foi uma revolução. Primeiro porque, nominalmente, terminologicamente, não cabe uma revolução que parte do seio do Estado. Tá? A revolução ela sempre vem de fora do Estado. E os militares, efetivamente, são um braço do Estado. E, mesmo assim, não é um movimento que vem para transformar a sociedade brasileira. Ele vem para reagir, para conter, para acabar com qualquer possibilidade de transformação. Ele é o fim de uma proposta transformadora da democracia brasileira. Tá? Então, não é revolução, não é contra-golpe, é golpe sim. Tá? E a gente pode falar de golpe cívico-militar, porque os civis, a elite brasileira esteve diretamente envolvida com esse movimento. Os acirramentos políticos em 64 ganham contornos aí de quase guerra civil. A galera tá se comendo no pau no meio da rua. Coisa muito violenta mesmo. E o João Goulart começa a radicalizar o seu discurso porque ele realmente não vê outra saída senão ganhar a adesão do povo para os seus projetos. Então, no comício histórico da Central do Brasil, ele anuncia, vejam só, em 13 de março de 64, a reforma agrária e a nacionalização da e
Isso é 13 de março. Menos de um mês depois, ele seria derrubado no 1º de abril, de golpe militar no Brasil. Contra as elites agrárias, esse movimento pela nacionalização das refinarias de petróleo, que eram posse de petroleira, inclusive se criasse um contorno sanitário e a possibilidade de expansão de um Estado socialista. A gente vai ver que os Estados Unidos vão colocar a mão de fato ali e vão dizer, opa, tem que derrubar esse camarada antes que ele consiga concretizar a nacionalização das refinarias. E provavelmente a Operação Brodessan ela já tinha configuração, a evolução, a, a Brasil, mas quem dá de fato a ordem para a Operação Brodessan no Brasil é o Lyndon Johnson. O Kennedy já tem morrido, o Kennedy vai morrer em novembro de 63, né? Então é muito próximo temporalmente, é isso que eu quero dizer. O Lyndon Johnson ele manda porta-aviões da Marinha Americana para o brasileiro para apoiar o golpe militar no Brasil. De forma que, se houvesse qualquer reação por parte do João Goulart, se houvesse qualquer luta armada por parte da esquerda brasileira, tentando manter a Constituição, provavelmente os Estados Unidos entrariam, quem sabe, capiaram a chilena Santiago um pouco mais tarde. Tinha esse apoio, não era só a resistência do Goulart, né? E o Brizola até tenta rearticular essa defesa, projetando mais uma vez perdão, a cadeia da legalidade. Só que o próprio Goulart, ele olha para a circunstância e realmente não tem condição de resistir, ao invés de derramar o sangue inocente do povo brasileiro, vendo que os militares peço que vocês me... Bem, pessoal, a internet tá horrível, peço que vocês me desculpem, mas eu já estou acabando, tá? A gente está com um número bem menor do que a gente começou, eu acho que a galera foi desistindo no meio do caminho. Vejam, então, como eu dizia a vocês, antes que a internet caísse, vocês estão me escutando agora?
Alô, pessoal? Agora sim, beleza. Como eu ia dizendo a vocês, o João Goulart ele vai partir para o exílio porque se tem uma expectativa no cenário político brasileiro que os militares não vêm para ficar. Eles estariam apenas cumprindo ali um papel provisório de derrubada do governo e que logo eles chamariam novas eleições e a democracia seria restaurada no Brasil. Tanto o campo da esquerda, ali ligado ao João Goulart, pensa isso, quanto certos setores da direita, ligados ali à UDN do Carlos Lacerda, vão pensar essa perspectiva também. Então, tem todo um contorno aí de fundo, de um erro de cálculo político, tanto por parte de um grupo da direita, como por parte da esquerda democrática. Então, o João Goulart, para evitar derramamento de sangue, acaba partindo para o exílio. Mas antes que ele saia do Brasil, a gente vai vivenciar uma grande farsa. A partir do dia 29 de março de 64, os militares começam a marchar de Minas Gerais e do Rio de Janeiro em direção a Brasília para derrubar o governo do João Goulart. João Goulart pega um avião e vai para o Rio Grande do Sul, onde ele planeja resistir com Leonel Brizola. Estou falando de 29 de março. Em 1º de abril, as tropas estão chegando a o estado de Goiás, ali entrando em Brasília. E ditando uma força jurídica, essa de fato a força jurídica que eu venho falando, o Senado anuncia a vacância da presidência da República, mas João Goulart ainda está no Brasil. Ou seja, é uma mentira, tá? Não tem consistência jurídica, é um golpe até no sentido jurídico. O golpe militar com a conivência do STF, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal, porque era sabido publicamente que João Goulart ainda se encontrava no Brasil, se encontrava no Rio Grande do Sul. Portanto, a presidência da República não poderia estar vacante. Tá? Ela só estaria vacante se João Goulart tivesse fugido do Brasil, coisa que não tinha acontecido, pelo menos ainda. Então, o Senado anuncia a vacância de João Goulart. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assume provisoriamente a presidência da República, com Tancredo Neves entrando enfurecido na Câmara, gritando canalhas, canalhas, 1000 vezes canalhas, tá? Se chamam eleição indireta para a presidência da República, para compor o lugar do João Goulart, com o João Goulart ainda no Brasil, e Costa e Silva vai ser eleito o presidente do Brasil, general Costa e Silva aí, eleito indiretamente e ilegalmente presidente do Brasil, com a perspectiva de reprimir a esquerda subversiva e restaurar, entre aspas, a ordem no Brasil. Esse é o contorno geral do golpe militar e, a partir de então, veremos o que se esperava uma breve intervenção se tornar uma ditadura de 21 anos, com muita morte, com muita perseguição política, com muita repressão à oposição no Brasil. Tá? Aqui é a morte da democracia brasileira, sem nenhuma possibilidade, durante 21 anos, chaga que a gente ainda mantém hoje em dia, de haver uma leitura partidária e uma leitura crítica da vida política brasileira. Certo? O conteúdo acaba aqui. Esse é o momento, se vocês quiserem, de fazer perguntas ou de pedir o meu vídeo para me denunciar ao Bolsonaro, mandar aí prender o professor de História que está fazendo doutrinação comunista em sala de aula. Por favor, fiquem à vontade, quem não dormiu. Qualquer dúvida, qualquer questionamento. Exatamente. Provavelmente, essas quedas da internet aí, quero dizer nada não, mas... E aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Vou sim, vou colocar o cronograma hoje. Planejo na próxima semana, já digo a vocês, resolver atividades, tanto da República Populista, como do conteúdo anterior, que é as independências da África. Tá certo? Bruna, eu não consigo te prometer colocar tarde essas aulas, mas eu certamente, tanto essas aulas como o cronograma até a noitinha, vou colocar lá no site. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma crítica? Professor, eu achei o senhor ideológico demais. O professor, não gostei da sua postura aí hoje na aula. Vocês fiquem à vontade, podem falar. Eu sou democrático o suficiente para escutar e para não perseguir ninguém depois. Podem ficar super tranquilos, tá bom?
tá com vocês agora, tá certo? Fiquem aí, me digam aí o que é que vocês acharam. Obrigado. Obrigado. Alguém mais? Ok, Carolina. Obrigado também. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma questão? Alguém quer se opor ao meu posicionamento? Fiquem à vontade, tá? Só, por favor, não falem que foi Revolução de 64, porque toda vez que você fala Revolução de 64, um professor de história tem um ataque cardíaco, um professor de história morre. A gente já é um agrupamento tão pequeno, já discute tanto entre si, a única coisa que é consenso, vamos respeitar, tá certo? Beleza, pessoal. Eu vejo aí que a gente esgotou hoje o debate, esgotou o tema. Obrigado pela paciência de vocês, os bravos que ficaram até o final. A gente chegou a ter, sei lá, umas 19 pessoas, mas aí foram caindo alguns em combate. A gente entende. Então, obrigado por estarem aqui, obrigado por assistirem essa aula. Gosto muito da companhia de vocês. E a gente se mantém em diálogo aí, a depender do interesse de vocês. O que vocês precisarem discutir, o que vocês tiverem de dúvidas, vocês contem comigo que a gente vai conversar, tá bom? Beleza? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem, terça-feira, a gente continua, tá bom? Tchau, tchau.